Jean Piaget nasceu em Neuchâtel, na Suíça, e cresceu com grande interesse pelo mundo natural, tendo escrito seu primeiro artigo científico com apenas 11 anos. Formou-se em ciências naturais e, a partir do seu interesse pela psicanálise, foi para a França, onde desenvolveu sua teoria com base na abordagem da epistemologia genética, ou seja, no estudo do conhecimento desde sua origem. Piaget elaborou sua teoria sobre o desenvolvimento psicológico como uma sequência de estágios que vão desde o nascimento até o fim da adolescência. Essas mudanças sequenciais têm natureza universal e uma ordem estabelecida em que a criança só avança para a próxima fase depois de concluir o estágio atual. Para que esse desenvolvimento seja possível, o processo de aprendizagem ocorre por meio da assimilação de novas informações em esquemas já constituídos, da acomodação quando necessário modificar habilidades ou conhecimentos anteriores e do equilíbrio quando a criança obtém sucesso em assimilar novas experiências. Caso contrário, a criança entra em estado de desequilíbrio cognitivo e os esquemas precisam se modificar para acomodar a informação necessária. Por meio desse trabalho, vamos relacionar os 4 estágios estabelecidos por Piaget: o sensório-motor, o pré-operacional, o operacional concreto e o operacional formal, com casos de crianças selvagens, para que possamos analisar como o processo de aprendizagem se aplica nesse contexto. Durante o estágio sensório-motor, dos 0 aos 2 anos, a inteligência é prática. Ela visa a resolução de problemas de ação, inicialmente movida por coordenações sensoriais e motoras. Exemplo, reflexo necessidades nutricionais. E depois torna-se intencional. Além disso, a criança começa a entender que os objetos ainda existem mesmo que ela não o veja. A Mala tinha apenas 1 ano e meio quando foi encontrada na Índia com a sua irmã Kamala, sendo criadas por uma matilha de lobos. Ela andava em 4 patas, tinha uma alimentação inteiramente carnívora, possuía hábitos noturnos e até mesmo uivava. Neste caso, ela apresentava as características estabelecidas por Piaget, uma vez que elas têm um fundo hereditário e visam a sobrevivência do indivíduo. Contudo, a Mala sobreviveu apenas 10 meses longe do bosque em que vivia. O estágio pré-operacional ocorre dos 2 aos 6 anos. É um período em que a inteligência passa a ser simbólica. A linguagem e a imaginação se desenvolvem rapidamente e os problemas começam a ser enfrentados de forma lógica. Contudo, ainda há uma falta de articulação entre os raciocínios, por conta do egocentrismo e da centração, que é fixar-se em apenas um traço de um objeto. Para representar esse estágio, temos o caso de John de Liege, que teria sobrevivido por anos nas florestas da Bélgica. Segundo o relato, aos 5 anos, John teria se escondido nas florestas com a família, fugindo de soldados inimigos durante uma guerra religiosa. Mas quando sua família retornou à vila, ele estava muito aterrorizado para sair do esconderijo e acabou ficando para trás, passando os próximos 16 anos sobrevivendo de raízes e frutas. Ele foi encontrado com 21 anos e foi descrito nu, com barba e cabelos longos, e praticamente sem qualquer lembrança da linguagem. Tinha um senso de olfato apurado, capaz de detectar comida a longas distâncias. Nesse caso, John não apresentava o aspecto da linguagem, que é prescrito por Piaget durante esse período. No estágio operacional concreto, que é dos 6 aos 11 anos, o pensamento lógico, de fato, aparece sobre as situações de experiência concreta. Inicia-se noções lógicas operacionais, e o egocentrismo passa a diminuir e começa a surgir uma moral de cooperação e respeito mútuo. Oksana Malaya foi encontrada vivendo com cachorros num canil, em 1991. Aos 8 anos de idade, ela teria passado os últimos 6 anos vivendo com cães. Seus pais eram alcoólatras e certa noite a deixaram do lado de fora. Sentindo frio, a menina engatinhou para o canil da fazenda e se aconchegou com os animais, um ato que provavelmente salvou sua vida. Ela corria sobre as mãos e os pés, exalava com a língua para fora, mostrava os dentes e latia, e por conta da falta de contato humano, só sabia as palavras sim e não. A partir desse caso, já foi possível observar que Oksana não apresentava nenhuma das características previstas por Piaget.
Isso ocorre pela falta de contato humano já citado e por não frequentar a escola. Dessa forma, não era possível desenvolver a noção lógico-operacional, nem diminuir o egocentrismo, pois o objetivo central de sua vida era sobreviver. O estágio operacional formal ocorre a partir dos 11 anos e é o momento em que o pensamento lógico alcança sua expressão máxima. Ele não é mais dependente da realidade concreta. A criança já é capaz de manejar hipóteses, ter uma visão crítica, organizada e sistemática de suas descobertas. Nesse ponto, o egocentrismo tende a desaparecer. É visível a autonomia da criança e o avanço no processo de socialização. Sudhir Kumar não foi perdido, mas trancafiado com os animais. Ele passou 22 anos amarrado em um galinheiro, o que o levou a se comportar como as aves. Kumar passou muito mais tempo com as aves do que com os humanos, que vinham apenas para lhe dar alimento e limpar com uma mangueira de água. Quando era pequeno, sua mãe se suicidou e seu pai foi assassinado. O garoto já tinha algum nível de distúrbio mental, e seus avós o deixaram com as galinhas, por não conseguirem lidar com ele. Aos 30 anos, ele ainda se comunicava por cacarejo e atacava com bicadas. Não é preciso dizer que é outro caso em que os aspectos não são os esperados, ainda que Sudhir já possuía um distúrbio mental. O isolamento social foi fator importante para a regressão no desenvolvimento intelectual dele. Em vista das informações apresentadas, é possível notar algumas fraquezas na teoria desenvolvida por Piaget, como a universalidade das fases de desenvolvimento. O estágio sensório-motor é de fato universal por conta do seu caráter genético e de seu instinto de sobrevivência. Contudo, as outras etapas dependem muito de fatores ambientais e culturais. Além disso, a noção de egocentrismo já foi questionada após a psicóloga Susan Gellman ter demonstrado que crianças de 4 anos de idade eram capazes de ajustar as suas explicações de um objeto para uma pessoa vendada e empregar discursos mais simples para as crianças mais novas. Contudo, o trabalho de Piaget foi de grande importância na transformação dos sistemas de educação da Europa e dos Estados Unidos durante a década de 70 e 80, estimulando uma abordagem de ensino focada na criança e, além disso, ele rompeu com a ideia vigente desde o século XVII de que as crianças eram miniaturas de adultos, demonstrando que os processos mentais da criança são fundamentalmente diferentes dos processos mentais dos adultos.